Tô animado, hein? Cansado, mas animado. Legal. Gente, sem palavras, obrigado pelo seu envolvimento, pela sua participação. Quero lembrar você, meu cartão de crédito, os 4 estão todos eles no limite para a inauguração da New Life. Então não me deixem sozinho, continue dizimando e ofertando pela New Life. Continue contribuindo, fazendo a sua doação de amor, de esperança, de fé naquela juventude, porque a gente fez umas loucuras aí para inaugurar a New Life agora no mês de julho. Mas nós cremos num Deus que está no controle. Você pode dizer amém? A New Life é um sonho que se tornou uma realidade. E junto com ela, o projeto social que está chegando, né? A Arlene depois vai passar para vocês. A gente alugou 2 casas lá. Você pode louvar o nome do Senhor? O proprietário falou que tinha 2 casas para alugar. Eu falei, quanto você quer? Eu falei, dou tanto. Ele topou, a gente alugou. E o objetivo dessas 2 casas é fazer um trabalho que a Arlene já está elaborando aí. Eu não vou dar spoiler, mas você vai orando, porque a ideia é a gente alcançar, através do ensino, as pessoas que precisam de uma palavra, de um incentivo, crescer na vida. Então, tem muita coisa boa para acontecer ali no Espaço New Life. Ore pela juventude, ore pelos seus filhos, ore por um jovem que de repente você sabe aí que precisa de Deus. E é isso aí. Bom, eu estava perguntando a Deus o que falar durante essa nova temporada, e Deus colocou algo no meu coração sobre os inimigos que a gente enfrenta na fé. E hoje a gente vai falar de um inimigo que ele permeia a nossa caminhada, Ele está sempre muito próximo, tentando minar a nossa fé. Você já sabe, a graça que é Jesus, a pessoa que é Jesus, a pessoa da graça, ela é fundamental na sua vida, no seu crescimento como filho de Deus, como herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Juntamente com a graça você precisa andar pela fé. O Novo Testamento é todo permeado na pessoa da graça, juntamente com a fé. E fé, Hebreus 11, primeiro diz que é certeza, é convicção de fatos que a gente não vê, mas a gente crê que pela fé, Deus traz à existência o que está no invisível e transporta para o mundo visível. Mas dentro desse caminho da fé, existem alguns inimigos que tentam nos paralisar. Hoje, a gente vai falar sobre a dúvida, mas tem mais alguns outros que a gente vai estar conversando nos encontros da manhã. E a gente quer ler com você Mateus capítulo 14, versículo 28. Eu trouxe a linguagem de hoje como nossa referência. Diz assim: logo depois Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas da manhã, Jesus foi até o barco, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Legal, Pedro, venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão,
segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé? Por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos pedir a tua unção e a tua graça sobre essa reflexão. Esses inimigos, Senhor, tentam nos paralisar, mas maior é aquele que está em nós do que esses inimigos que tentam paralisar a nossa fé. São tantas coisas que acontecem na nossa vida, tantas incertezas, tantas situações, que às vezes, Senhor, essa dúvida tenta pairar, Senhor, na nossa casa, no nosso relacionamento, na nossa vida espiritual contigo. Mas que através dessa palavra, Senhor, nós possamos ser fortalecidos pelo Senhor, avivados pelo Senhor, a andar somente em fé, crendo na fé, na certeza que é o Senhor. Em o nome de Jesus, nós oramos assim, amém. Por que a dúvida é tão perigosa, embora seja algo tão pequeno? Algo que a maioria das pessoas tem no seu dia a dia. A gente nem imagina o que ela pode fazer com a gente. Ela tem um poder de destruição grande. E ela traz para a gente, às vezes, umas situações difíceis para a gente vencer e andar por fé. E quando há dúvida, a fé não atua. Quando eu tenho 99% de fé e 1% de dúvida, eu já começo a ter problemas. Porque a dúvida não deve, de maneira alguma, estar na minha vida, na sua vida, como filho de Deus, como aquele que conheceu e que conhece o grande eu sou, o nosso Deus. Mas ela às vezes tenta, na área do nosso pensamento, na área da nossa mente, tenta nos nocautear e tenta nos paralisar. Uma coisa que a gente precisa saber é que tudo aquilo que Jesus fez é bom. Tudo aquilo que Jesus criou é maravilhoso. E nós não devemos, em momento algum, ter dúvidas de tudo que diz respeito à nossa vida, à nossa família, os nossos planos, os nossos projetos. Porque se tudo que Deus fez é bom e Ele está no controle, nós precisamos confiar e descansar e jamais duvidar e também jamais questionar o nosso Deus. Mas se nós estamos deixando essa área da nossa vida fluir, vai brotar no nosso ser atitudes de questionamento, atitudes que não agradam o coração de Deus. Se nós temos um coração que duvida, nós não podemos nos apossar daquilo que já nos pertence através da obra conquistada na cruz, que foi conquistado tudo por Jesus na cruz por você. E você pode dizer amém por isso? Esse arqui-inimigo está aí. Você não o vê, mas ele está dentro de nós. Ele está aí sempre ao nosso redor ou ao nosso derredor, tentando minar a nossa fé. E ele é perigoso. Por isso que a gente precisa vencer esse inimigo com as armas da fé. A Bíblia vai nos dizer que aquele que tem dúvida é como a onda do mar. Está sempre sendo levado de um lado para o outro, para vários caminhos, vários pensamentos. Aquele que vive em dúvida, vive instável. Ele tem dia que está bem, tem dia que está mal, tem dia que ele está, aleluia, glória a Deus. Tem dia que ele está pedindo misericórdia.
Tiago 1,6 fala isso para a gente. A dúvida consegue ser pior então do que a incredulidade. E você sabe por quê? A incredulidade é fácil da gente detectar. A pessoa não acredita, não crê. Mas a dúvida, ela é sutil e ela está no coração daquele que também crê. Olha o caso que acabamos de ler. Pedro, um homem que andou sobre as águas. Você imagina isso? Um homem que andou sobre as águas pelo poder da palavra de Deus. E em meio a uma única situação que permeou a vida de Pedro, ele duvidou daquilo que ele estava fazendo. Ora bolas, se você já está andando sobre as águas, já é algo sobrenatural, já é algo incrível, né? Mas diz a palavra de Deus que os ventos começaram a bater no rosto de Pedro, bateu, né? Sei lá o quê. E num determinado momento ele começou a afundar. E ele pediu socorro a Jesus. A dúvida nos distrai e nos tira o olhar de Cristo. Por isso que ela é tão preocupante. Pedro começou a assistir então esse vento e esqueceu de Cristo. A gente não pode esquecer quem é Jesus. A gente não pode esquecer daquilo que Jesus já fez, das conquistas que nós tivemos em Jesus, através de Jesus. A gente não pode perder todo esse entendimento. A dúvida focaliza a nossa atenção em outras coisas, quando devíamos olhar para Jesus. Quando bater qualquer pensamento que tente tirar você do foco que é Jesus, volte o seu pensamento para Jesus. Porque Ele é o autor e o consumador da minha e da sua fé. Se olharmos para os homens, se olharmos para o perigo, se olharmos para o vento, inevitavelmente nós teremos muitas dúvidas. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente vê a perfeição, a verdade absoluta. Então, eu trago uma proposta para vocês logo na primeira tese desse assunto sobre a dúvida. Não se distraia. Foque os teus olhos em Jesus. Você pode erguer as suas mãos e declarar isso comigo. Eu não vou me distrair. Eu vou focar em Jesus. Um dia desse eu baixei no meu celular e ele está aqui para me controlar quanto estou ficando na rede social. E eu fiquei assustado comigo. Esse aparelhinho, ele nos seduz. Informações, são tantas coisas. E eu fiquei assustado. Eu falei, eu preciso focar meus olhos mais em Cristo. A dúvida nos temor. E esse, já vou dar o spoiler aqui, é o segundo tema e o segundo inimigo que a gente precisa vencer, o medo. E a gente vai falar sobre ele no próximo encontro. Mas a dúvida nos enche de temor. Pedro teve medo. O medo não anda junto com a fé. São opostos. A terceira coisa que eu aprendo com esse texto é que a dúvida nos põe sempre em perigo. Imagine você, o cara estava andando em direção a Jesus, andando sobre as águas. Eu fico imaginando, né? E no meio desse milagre extraordinário, dessa conquista que Pedro havia recebido, entrou a dúvida e pôs Pedro em perigo. E uma coisa eu já disse para você, a gente início da nossa caminhada e a gente tem um fim da nossa caminhada. O início
Começou quando você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você já fez isso? Diga aleluia. Aleluia. E o fim já está estabelecido, porque se Ele venceu, você já é um vencedor. Se Ele conquistou, através da ressurreição, a nossa eternidade líquida e certa com Ele, você e eu já somos eternos. O grande problema da nossa caminhada está no meio. É a famosa perseverança. Que a gente tem sempre algumas coisas nesse meio da nossa caminhada que nos trava. E a dúvida é uma delas. Ela pode surgir por várias situações na sua vida. Por várias situações na minha vida. E quando ela surge, a gente dá vazão a ela, a gente começa a... Você já viu o crente que estava vindo muito bem? Talvez você conheça muita gente assim. Ele estava muito bem, ciente daquilo que ele já tem conquistado em Cristo Jesus. Mas no meio do caminho, ele olhou para o lado. E não olhou para Jesus. E quando a gente olha para o lado, seja da direita ou da esquerda, a gente vai ver problemas. A gente vai ver gente imperfeitas, gente imperfeita. A gente vai ver várias situações que você e eu enfrentamos nessa nossa caminhada. Agora a gente precisa entender muito bem que o nosso foco não está aqui, o nosso foco está ali. Eleva os meus olhos para os montes, diz o salmista. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra. A dúvida sempre trará uma submersão espiritual. Vai fazer você e eu duvidarmos de quem é Deus, de quem é o Espírito Santo, de quem é Jesus, da obra consumada da cruz, que talvez Ele nos esqueceu, que talvez Ele não olhe para nós com o amor que Ele deveria olhar. Aquele que cultiva a dúvida está em perigo de se afogar e morrer. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com essa nossa trajetória. Porque se a gente não perseverar, se a gente não focar os nossos olhos naquilo que é fundamental, Jesus, o Espírito Santo, uma vida pautada em fé, olhando para Ele, a gente pode sim se afogar e quiçá morrer. É o desejo de Deus? Claro que não. Mas infelizmente, muitas pessoas perdem o foco de Jesus. Se Pedro não tivesse duvidado, nenhum perigo lhe teria ocorrido. Ele iria até Jesus, voltaria, estava tudo bem. Os dois iam de mão dada lá, ou conversando, batendo um papo, voltando para o barco. E aí, gente, nós precisamos estar determinados a acreditar que o que Deus prometeu é verdade. Não importa as circunstâncias que você e eu estejamos passando, o que Ele prometeu vai se cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para criar nenhuma situação que Ele não vai cumprir. Se Ele prometeu, vai cumprir, acredite. Deus não mente. E Ele quer que você vença esse inimigo da sua fé, invisível, mas que de vez em quando tenta perturbar a nossa vida, a nossa caminhada, tenta nos paralisar, tenta nos travar. E para isso a gente precisa tomar cuidado e ter determinação, perseverar nessa caminhada, porque o nosso destino já é líquido e certo. Você já é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. A igreja já é vencedora. A igreja já reina com Cristo para sempre. A igreja estará para sempre no novo céu, na nova terra. Quando você vê o livro de Apocalipse, você vê a igreja triunfante, reinando com Jesus. Diga para a pessoa, depois você me liga.
Ou então bota no VibraCal. Você tem que crer que se a cruz pagou o preço de todas as coisas, e eu creio, o preço foi consumado, tudo foi resolvido. Jesus, quando bradou lá, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está tudo consumado. Então, a gente não pode ter medo de nada, dúvida com nada. E se a gente quer vencer a dúvida, a gente tem que entender que a conta já foi paga. Você pode dizer isso para você: a conta já foi paga. Você não precisa temer, você não precisa duvidar, você não precisa ficar inseguro. A conta já foi paga. Qual era a dívida? A minha dívida, a sua dívida era impagável. Mas a conta foi paga por Jesus. Você pode dar um aplauso a Ele? Aleluia! A gente não pode duvidar disso. A gente não pode negar o que foi pago na cruz do Calvário. Consumado é resolvido. Está consumado, está tudo resolvido. Às vezes, nós acreditamos mais nos nossos sentimentos do que na palavra de Deus. Esse é um grande problema da nossa humanidade. Só que os seus e os meus sentimentos, eles nos enganam. A alma, ela está sempre tentando nos conduzir ao engano. Mas como resolver esse problema? E eu sempre repito Romanos 12 para você: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A alma precisa ser diariamente confrontada com o entendimento da verdade. Por isso que é tão importante a gente investir o nosso tempo nessa ministração constante sobre a nossa alma, que são os nossos pensamentos, que estão na área da vontade, da volição, da audição, da visão. A gente sabe muito bem que as nossas emoções, elas são legais, são muito boas, a gente ter emoções, mas a gente não pode ser controlados por ela. E a gente precisa todos os dias trazer à nossa memória que nós somos espírito. Diga comigo: eu sou espírito, tenho uma alma e habito num corpo. Porque se você e eu não tivermos essa conscientização, a gente vai ser, com certeza, atingido pela vulnerabilidade da alma e pelos revés que o corpo nos causa. Às vezes o seu corpo não está legal, e ele manda essa mensagem para a sua alma, para a sua mente, dizendo assim: você hoje não está legal, você hoje não está bem. Não ora não. Já mandou essa mensagem para você? Mandou para mim. Às vezes seu corpo não está bem, não está legal, fala: não liga para ninguém não, não vai estudar não, não vai não. Começa a ficar triste, amargurado. Começa a pensar no seu passado. Sua alma já fez isso com você? Aí você começa a pensar no passado. Ai, como eu era. Ai, meu Deus. O que são esses ataques, querido? A Bíblia diz que o inimigo não vai te tocar, mas ele está ao teu derredor e ao meu derredor, bramando como leão. Ele não está brincando não, ele quer nos devorar. Às vezes a gente pensa, né, que é uma utopia, não é real. O mundo espiritual é real. E ele está aí tentando, e vai trazer um dos inimigos para bombardear você, é a dúvida.
me bombardear, a dúvida, trazendo a gente ter mais crença nos nossos sentimentos do que na própria palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a verdade. E o que você e eu precisamos fazer? Depositar essa verdade no nosso espírito. Porque espírito fortalecido mandará essa verdade para a mente, e esse corpo aqui vai obedecer aquilo que vem de Deus. É um condicionamento. Você já sabe, eu gosto de malhar e gosto de caminhar. Me pergunta a Vera: pastor, o senhor vai com amor, sorrindo lá para a musculação? Se eu gosto de... Não, querido, não vou não. Não vou não. Não vou sorrindo, não pego a série e falo assim: que linda essa série, maravilhosa, né? Agachamento, que coisa, né? Parabéns às mulheres, né? Pelo amor de Deus. A mulher também não gosta não. Ninguém gosta. Pronto, ninguém gosta. Mas a gente faz por quê? Porque é saudável, porque é necessário, porque dá qualidade de vida, vai fazer a gente viver mais, vai evitar você ficar com artrose, com bolsite, com isso, com aquilo outro, com coração grande. Vai te trazer uma quantidade monstruosa de benefícios. E aí o que você faz? Pastor, eu continuo não fazendo nada. Pois é. São as suas escolhas. Respeito. Mas se você quiser viver e com qualidade, você precisa depositar nessa carcaça aí que é o seu corpo coisas boas. Porque senão as situações vão complicar ao longo da nossa estrada. Entenda, seu sentimento, ele vai tentar sempre manipular aquilo que Deus criou, aquilo que Deus diz. E a gente precisa entender que 100% daquilo que Deus disse é verdade. Se Ele diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, sou eu que tenho pensamentos a teu respeito, pensamento de fazer você prosperar, pensamento de fazer... Aí você fica assim, né? Aí o mundo, a mente, as coisas dessa vida... Não, peraí. Deixa eu resolver minha vida. Quando na verdade, Deus já resolveu a sua vida. Você e eu só precisamos pegar a nossa prancha e falar assim: Senhor, quero surfar na tua onda. Qual é a minha vibe? Aonde eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer como profissional? Aonde eu tenho que ir? Como eu tenho que fazer? É simples. Mas a gente quer tomar o controle de Deus. Nós humanos gostamos de controle, né? A gente gosta de dar ordem. Lá em casa minha mulher diz que eu não perdi o espírito de gerente. Deixei o banco, mas o banco está internalizado dentro de mim. Eu adoro dar ordem lá em casa. Ela fala assim: ó, vai pegar a vassoura que é melhor que tu faz. Aqui também quem manda sou eu. Mas por que a gente tem esses resquícios, né? A gente tem porque foram situações que aconteceram lá. Nós fomos convertidos no Espírito, nós fomos recriados no Espírito. A nossa alma, a nossa mente, ela continua aí ativa. E você precisa submeter, diga comigo, submeter a minha mente à vontade de Deus. Cuidado aonde você coloca o seu foco. Há uma história que temos linda, e a maioria dos cristãos conhecem essa história que a gente acabou de ler, né? O homem que andou sobre as águas. É linda essa história. Senhor, manda eu ir contigo, eu vou. E ele disse: vem. Pedro foi, pá. Isso é muito legal. Mas a gente está trazendo nesta manhã aqui uma reflexão dentro de algo que foi tão bonito, mas quase que se perdeu, se não fosse a graça de Jesus sobre a vida de Pedro. E essa graça também está sobre a sua vida. Diga aleluia. Ele não desiste de você.
Ele não esquece você. Aonde você for, eu irei eu. Aonde você for, Ele vai estar lá. Não vai arrombar sua casa, mas Ele vai estar lá dizendo: olha, acorda, desperta, não perca o foco, olhe para mim, creia em mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Venha de novo, retorne para mim. O que aconteceu com Pedro foi que ele viu a tempestade o tempo todo. Vento e tempestade era um problema. Talvez. Mas o maior problema de Pedro foi a sua dúvida em ver o vento e a tempestade. A palavra ver, nesse texto que a gente leu, tem um sentido de prestar atenção. E o problema foi que Pedro começou a prestar atenção nas coisas e não em Jesus. Pergunte para você mesmo, aonde você está prestando a sua atenção? O que está atraindo você? A administração do tempo, ela vai falar muito para mim e para você, onde a gente está investindo o nosso tempo. Quando Pedro prestou atenção na sua volta, bateu aquela incerteza, a dúvida. E agora? Eu aprendo com o texto que não posso colocar o foco em coisas erradas. E nesse mundo que a gente vive hoje, caramba, tanta coisa para nos distrair, né? Eu não vou mentir para você, eu adoro no final do dia, antes de dormir, assistir um bom filme. Relaxa, me traz tranquilidade. Só aí já foi quanto tempo? 2 horas. Ou 1h30 num filme bem curto, né? Aí você pode dizer, mas também não dá para viver 24 horas do dia, né? Só trabalho, só isso, só aquilo. Não, não dá. Então você precisa saber administrar. E uma coisa que eu amo na Nova Vida, que a gente sempre admira na Nova Vida, é o equilíbrio que a Nova Vida tem, em tudo. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Seja equilibrado. Seja persistente, perseverante. Caminhe hoje, amanhã, depois, crendo. Eu aprendo que eu não posso colocar o foco nas coisas erradas. Outra coisa que eu aprendo com esse texto, somente a fé e a confiança em Jesus nos dão segurança. A única pessoa que pode te dar segurança é Jesus. Um dos salmos diz, uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas eu confio no Senhor. Quem confia em Deus, vence todos os obstáculos. Quem confia em Deus, como diz Timóteo 1:4-5, diz, olha, as lendas, as listas das coisas ficam para trás, as dúvidas ficam para trás, porque eu tenho um plano, eu tenho um propósito, eu tenho um Deus que está comigo em meio a essa caminhada. E se eu ando em amor, se eu ando cumprindo o mandamento do amor,
Ele vai manter a minha consciência limpa, Ele vai manter a minha fé inabalável, Ele vai me ajudar a não perder o foco naquilo que é principal para a minha vida e para a sua vida. Uma outra coisa que eu aprendo com esse texto é que eu preciso fortalecer nós precisamos fortalecer a nossa fé, ficando com aquilo que é bom. Quanta coisa ruim a gente vê na vida, né? Quanta coisa ruim estão ao nosso derredor, ou até ao nosso redor, mas fique com aquilo que é bom. E uma das coisas mais excelentes, o nosso Deus é bom. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, disse o salmista. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. As misericórdias, a graça do Senhor são as causas de eu não desfalecer, não parar no meio do caminho, não parar no meio. Mas infelizmente, diz o texto de Timóteo, alguns abandonam essas coisas e se perdem com discussões inúteis, com problemas inúteis. Fortaleça a sua fé, foco na vida e na palavra de Deus. Foco na palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5:21 diz: examinem tudo, fique com o que é bom. Se a gente já sabe que o mundo, o sistema jaz no maligno, então muita coisa ruim a gente vai ver. Foque naquilo que é bom, nas coisas boas. Foque na tua vida e na tua intimidade com a palavra de Deus. Ela é Deus falando com você, comigo. Eu já estabeleci na minha vida, mesmo tendo esse desejo do entretenimento, de não abrir mão de ler o meu devocional diário do Joel Osteen, Provérbios e 5 salmos todos os dias. Eu determinei isso para mim. Ah, Marcos, isso é religiosidade? Não. Eu não vejo isso como religiosidade, eu vejo isso como uma disciplina saudável para minha comunhão com Deus. Porque eu posso me distrair em só preparar mensagem para pregar para vocês. Mas e como eu fico durante o dia? Como é que eu vou ficar durante a semana se eu entrar nesse ativismo? Eu vou virar um profissional do palco, em falar coisas bonitas para o povo. Mas e eu? E a minha comunhão? E a minha individualidade? Ah, Marcos, a gente não tem tempo, a vida é corrida, eu sei. Qual é a sua prioridade? Pergunta para você, qual é a minha prioridade? Você já reparou que sempre a sua prioridade se arruma a tempo? Não arruma? Precisa comprar o leite da criança. Você vai dar o jeito. Mesmo que você não tenha dinheiro, você vai botar no prego lá do cartão de crédito, né? Mas você vai comprar o leite das crianças. Aonde está a sua e a minha prioridade? A gente precisa pensar nisso. Porque se eu tenho Deus como prioridade, se eu tenho a palavra dele como essência para a minha vida, eu vou buscá-la, porque ela é como... Pega o seu celular aí, ó, uma atividade para o seu celular. Alguém pode apagar essas luzes aqui todinha? É que está clara a igreja, né? Mas a Bíblia diz que a Bíblia... Ó, tem uma teclazinha aí que tem uma lanterninha no seu celular, não tem? Liga ela aí. Obrigado, querido. Isso aí, ó, legal. Liga ela. Liga ela. O que ele está fazendo aí? Bota para o chão, para o seu pé. Ele está... iluminando. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como lâmpada. Você pode erguer ela aí no seu celular. Ela é lâmpada para os meus pés
Bota aí, ela é luz para o meu caminho. Se ela é lâmpada para os teus pés e ela é luz para o meu caminho, cara, eu preciso ter isso aqui todo dia na minha vida. Eu preciso enxertar isso na minha veia. Goste ou não goste, isso é bom para o meu sangue, para a minha vida. E eu preciso decidir, eu preciso ter disciplina, porque senão as coisas vão me tirar o foco, eu vou desfocar. Obrigado, pode acender. E tantas coisas querem fazer com que a gente perca o foco. Foque na tua vida a palavra de Deus. 2 Timóteo 3:16, 17 diz: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Você quer viver bem? Então, foque teus olhos na palavra. Ela vai te dar a maneira certa para você viver. Meu casamento está ruim. Você vai fazer uma terapia com as psicólogas aqui da igreja para te ajudar? Beleza, elas vão te ajudar. Mas não é a solução. A solução é você focar os teus olhos naquilo que Jesus já deixou escrito para marido e para mulher. E está onde, Marcos? Na Bíblia. Está lá na Bíblia. Exemplos bons e exemplos maus. A Bíblia é tão legal porque ela te dá os dois lados da moeda, né? Quando você vai a Provérbios, eu estou apaixonado por Provérbios, sempre fui apaixonado por Provérbios, vou deixar de Provérbio como dica para você. Ele vai dizendo assim: filho meu, conselho que te dou. Mamãe dizia: conselho se fosse bom não se dava, se vendia. Acho que é isso o ditado, né? Eu embolo o ditado todo, mas é mais ou menos por aí. Mas esse conselho é bom, não precisa nem ser vendido, Jesus já deu para você, está lá. Faça isso. A mulher toma essa posição, o pai toma essa posição, o filho toma essa posição. Está ali, simples. É um manual de consulta para você viver bem. Já estamos caminhando para o fim. Foque a tua vida na palavra de Deus. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. Marcos, eu li um negócio lá, estão dizendo que Cantares é só um livro de amor. Não, ali tem conselhos para você. Quais os conselhos de Cantares? Para o casal ter uma vida maravilhosa conjugal. Está lá. Está lá. E também a relação igreja noiva, que somos nós. Você sabia que você é noiva? Fala para o seu irmão: tu é noiva. Nós somos a noiva do Cordeiro, a igreja. E nós vamos celebrar a boda do Cordeiro, que é o casamento final, aonde a igreja vai ser arrebatada e vai encontrar-se eternamente com o Senhor. Você não é desse país, você tem uma terra, e essa terra é eterna, é o céu. A gente não pode duvidar disso. Nós estamos aqui em treinamento para viver a eternidade, gente, que já é nossa. O fim já foi conquistado. Ele venceu a morte para que você agora fosse o quê? Eterno. E agora você já tem eternidade. Você já desfruta dessa vida abundante. Mas o meio, com dúvidas, incertezas, problemas, e aí vai tantas outras coisas, tentam nos tirar os olhos de Jesus. Penúltima observação.
Rejeite sempre todas as coisas que tentam tirar você da verdade. Renuncie todas as dúvidas. Marcos, elas virão. O que você tem que dizer? Sai da minha mente. Eu não acredito em você. Eu não aceito você. Eu conheço Jesus, eu sei que Ele é o Filho de Deus. Ele me transformou. Ele é o meu Senhor. Eu tenho experiência com Ele. Por isso que você e eu passamos por situações na vida. Sabe por que você é aprovado? Para você ser aprovado. Fala para o seu irmão, você é aprovado para ser aprovado. Sim. É nas suas experiências que você vai conhecendo mais e mais quem é Deus na sua vida. Você já teve problema com dinheiro? Eu já. E aí eu descobri que Ele era o Jirê, o Senhor que provê. Você também descobriu que Ele é o Jirê, o Senhor que provê? Você já teve problema na família de ausência de paz? Já teve? Muita briga, aí você recebeu lá o Shalom, né? E aí você viu assim, caramba, Deus trouxe paz a essa situação. E aí a gente passa por essas circunstâncias. Você já teve alguém que você viu assim, caramba, né? Deus curando, Deus fazendo coisas extraordinárias. Você fala assim, caramba, é verdade, Jesus cura. Às vezes a gente escuta aqui o Luiz falando, ou o Renato falando, ou eu falando, ou a gente dando testemunho, fulano foi curado de AIDS, fulano foi curado de câncer, fulano foi curado de... Mas quando você é curado, quando a coisa acontece na tua casa, tu fala assim, uau, esse negócio de evangelho funciona. Não é? É por isso que a gente é provado, para ser aprovado. Porque é na sua aprovação que você vai amadurecendo, que você vai conhecendo mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer quem é Deus. E aí você vai vendo, caramba, Ele é o meu Deus. Ele é o Senhor, que é o meu pastor, e nada tem me faltado. Deitar-me faz em pastos verdes. Ele tem guiado-me mansamente diante de tantas situações. Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado da minha vida, Ele tem cuidado da minha família. É por isso. E aí você que se enche de júbilo, você se enche de gratidão, de adoração, e você começa a dizer, oh, aleluia! Não existe outro igual ao meu Deus. Você precisa renunciar todas as dúvidas da sua vida. Não deixe mais essa poeirinha aparecer na sua cabeça. Ele sempre te amou e sempre te amará. Nunca duvide disso. Você já é um salvo, lavado, remido, enxaguado, já tem a sua trajetória líquida e certa. O céu já é o teu destino. Você não precisa ficar preocupado, porque o preço foi pago na cruz. E essa verdade está estampada na palavra de Deus. Você reinará em vida com o Senhor e também eternamente com Ele. Quando a igreja estiver no século dos séculos reinando, você estará lá. Aleluia! Ah, mas eu fiz esse negócio, eu briguei com a minha mulher, então hoje eu não vou para o céu, amanhã eu vou para o céu, hoje eu não vou para o céu, amanhã... Cara, para com esse negócio.
Evangelho é coisa séria. Fala para o seu irmão, evangelho é coisa séria. Vamos parar de mimimi. Se você foi e teve um encontro com Jesus, não são as circunstâncias que vão te afastar. Será a fome, será a nudez, será os problemas, será, nada te separará do amor que foi enxaguado naquela cruz do Calvário de Jesus por você. Nada. Mas a dúvida vai chegar e vai falar, né? Você hoje não pode tomar ceia não. Eu fui de um segmento assim, tu não pode tomar não, tinha até acusador. Tu hoje não pode tomar ceia não. Tu falou isso, tu disse aquilo, tu não está dizimando. Eu falei, meu Deus do céu. É o céu ou é o inferno? Onde eu estou? Mas quem vai? Quem te acusa? Quem te acusa? Quem é que te acusa? Fala para o teu irmão. É o diabo que nos acusa. Então a gente não pode emprestar nossa boca para o diabo, porque ele é o acusador e faz isso com propriedade. Mas Jesus diz, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jesus diz, eu te amo, eu te escolhi, eu te chamei, eu te nomeei, tu és meu. Então não deixe a dúvida minar a sua vida. Fique de pé. Quero convidar você a fazer uma oração que não é minha, mas eu achei legal e eu quero compartilhá-la com você. Coloque a mão no teu coração. Repita após mim. Agora e para sempre eu renuncio todas as dúvidas da minha vida. Dúvida, eu te rejeito e te renuncio. Você não é parte da minha vida e eu não te aceito. Nunca mais venha se meter comigo. Em o nome de Jesus. Você pode dar um aplauso para ele. Você hoje está saindo com a primeira ferramenta para vencer o seu primeiro inimigo, a dúvida. Outros virão, sim, o medo talvez, e a gente vai falar com ele semana que vem, vai dizer para ele também que ele não tem mais espaço na nossa vida. Não esqueça quem você é. Você é filho, você é herdeiro, você é co-herdeiro com Cristo, você é mais do que vencedor. Você é a menina dos olhos do Senhor. Você é a igreja. E eu tenho um respeito muito grande por você, sabe por quê? Porque quem comprou você com sangue carmesim foi Jesus. Sobre você está o sangue derramado sobre a tua vida. Você é muito importante para Ele. Ele deu a sua vida para que você hoje estivesse aqui, para que você pudesse ser essa pessoa livre de toda e qualquer condenação, de qualquer acusação. Então não deixe mais ninguém te paralisar. Não deixe ninguém te paralisar, nenhuma autoridade espiritual, nenhuma igreja te paralisar, porque aquele que morreu por você, Ele te ama. Não deixe o sistema paralisar você. E viva, rompendo em fé, vivendo o sobrenatural. Deus tem coisas extraordinárias ainda a realizar através de você.
Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que eu tenho preparado para você. Mas pastor, eu? Sim, você. Mas eu não posso, eu não... Diga ao fraco, eu? É a fortaleza dele na sua vida. É só você confiar, descansar e viver. E colocar a sua prancha. Quer colocar a sua aí nas ondas de Jesus? Eu não surfo nada, mas eu vi uma pose de um surfista, né? Então faz aí a sua surf aí na sua prancha espiritual. Fala aí, ninguém vai me tirar dessa onda aqui não. Essa onda é Jesus. Ninguém vai deixar eu deixar de surfar. Eles fazem assim, né? Viu como é que eu sou duro, né? Surfo nada. Mas dance nessa onda. Porque o final já foi conquistado para você.